Ele deu um nó, encapsulou o Valdemar da Costa Neto, que é um delinquente com trânsito em julgado, e também o Bolsonaro, que coloca o Valdemar da Costa Neto como um laranja. Mas o ponto, sob o prisma jurídico, é interessante notar duas coisas. A primeira delas, Diego, é o seguinte: e qualquer bacharel em direito reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil sabe de cor e salteado que nulidade só não se presume, ela exige um prejuízo real e exige também, atenção, prova induvidosa da sua ocorrência. Prova induvidosa da sua ocorrência. Daí se dizer que nulidade não se presume. E qual é a prova que vem com a inicial? Prova essa que tenha um lastro de credibilidade e de suficiência. É um laudo que, evidentemente, está em absoluta desconformidade com o que já se apurou até agora, é o chamado laudo de favor, e que não tem, evidentemente, nenhum condão para mostrar, porque esse laudo apenas presume, diz de uma um eventual problema no sistema. Então, o primeiro ponto é esse: nulidade não se presume. Não há nulidade sem a prova de prejuízo, e isso exige prova induvidosa. Segundo ponto, para os maus informados: o Bolsonaro já levantou a bandeira da nulidade da eleição, da anulação da eleição. Mas ele aponta também um resultado que ele é vitorioso. Então, vamos anular essas 279 mil urnas e aí eu venço. Não é assim que diz a lei. Quem tiver tempo, deem uma olhada no artigo 224 do Código Eleitoral, que fala de nulidade. Não vão confundir com voto nulo. Não, o artigo fala de nulidade. E diz o quê? A nulidade atinge, para ser reconhecida, tem que ter mais da metade dos votos do país com relação à presidência da República. Aí se anula. Se anula e o outro ganha? Não, não. Se anula e se realiza nova eleição no prazo de 20 ou 40 dias, conforme a lei. Então, não é isso que o Bolsonaro está fazendo, não é que, olha, o Bolsonaro ganhou. Não, não é isso. E esses dois pontos eu frisaria bem. O Valdemar se transformou num instrumento da manipulação do Bolsonaro. Eu diria para você, Diego, que não é que o crime não compensa, a questão é que quando o crime compensa, ele muda de nome. E no momento o crime se chama Jair Bolsonaro. O presidente vive em estado crônico de criminalidade, ele já não preside a República, ele se dedica agora a presidir impunemente a organização criminosa do golpismo. Sabe que não vai conseguir virar a mesa, não vai conseguir reverter o resultado da eleição, mas ele insiste na pose de vítima de uma grande fraude do sistema para se manter politicamente vivo. E nesse penúltimo lance, o Bolsonaro usa o PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, como cúmplice. Ele opera para criar uma atmosfera capaz de prolongar, pelo menos até a posse do Lula, a efervescência das ruas. Isso inclui esticar o cerco antidemocrático aos quartéis, prolongar o bloqueio ilegal de rodovias. Nos últimos dias, essa ação ganhou contornos terroristas, com tiros, queima de posto de pedágio, destruição de veículos. Em termos jurídicos, a representação protocolada pelo Valdemar no TSE flerta com dois crimes. Primeiro, a litigância de má-fé, é quando alguém recorre à justiça se valendo de argumentos viciados com objetivos escusos. O vício da petição do PL é a mentira sobre as urnas. Todo mundo sabe que não tem problema nas urnas. E a finalidade escusa é a fabricação de uma instabilidade política. E do outro, o outro crime é a incitação da violência. O Valdemar
nesse consórcio criminoso com o Bolsonaro, ele está incitando a violência nas ruas, né? E o Valdemar é só um elo da corrente de transgressão que o Bolsonaro está arrastando pela conjuntura. Essa corrente inclui o pedaço das Forças Armadas que o Bolsonaro chama de minhas, o agrogolpismo, a milícia digital, uma legião de inocentes úteis que estão aí fazendo o papel de idiotas nas ruas. O Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, ele expôs o Valdemar ao ridículo, no instante em que ele deu 24 horas para que o ex-mensaleiro inclua nessa sua contestação as urnas do primeiro turno. São as mesmas urnas que foram usadas no segundo round, só que a diferença é que na primeira rodada o partido do Valdemar fez governadores, elegeu a maioria dos senadores, elegeu 99 deputados federais, e esses 99 deputados federais vão dar a ele as maiores fatias do bolo na partilha dos fundos partidário e eleitoral. Agora, o problema, Diego, é que não basta ridicularizar o Valdemar. É preciso impor a essa organização criminosa comandada pelo Bolsonaro os rigores da lei. O grande problema é que o crime vem compensando no Brasil. E o Bolsonaro, como a gente disse, está operando impunemente, Diego. Pois é, a gente está vivendo um momento já há alguns anos em que a desigualdade regional, a diminuição dessa desigualdade regional não tem sido priorizada no país. Então, é um grande desafio do presidente Lula, nesse próximo governo, retomar esse processo de diminuição das desigualdades, que, na verdade, nós vivemos todos esses séculos nos abastecendo das migalhas que caíam da mesa do Sul e do Sudeste. E a gente viu durante o período dos governos do presidente Lula e principalmente o primeiro governo da presidenta Dilma, essa lógica se inverter. E essa questão do carro-pipa, já desde o governo Michel Temer, que a gente tem visto sucessivamente o corte de verbas. E isso tem um impacto impressionante lá no Nordeste, de uma maneira geral. A gente vive numa região de semiárido, em processo de desertificação, que tem uma degradação ambiental também importante, o que aos poucos vai dificultando ainda mais o uso da terra, e as pessoas simplesmente não têm água. A gente tem que construir as cisternas. Quando a gente fala em 1 milhão de cisternas, muita gente do sul, sudeste não entende, mas é uma questão de sobrevivência para o povo nordestino. Ter carro-pipa enquanto medida paliativa, porque a gente tem que ter a longo prazo projetos de não somente a transposição do São Francisco, mas fazer essa água da transposição chegar até a torneira das pessoas, chegar até projetos importantes de irrigação para a produção agropecuária no Nordeste. Então, são grandes desafios que a gente vai ter de correr atrás de um tempo que foi perdido, e não somente foi perdido, foi retrocedido nos últimos anos. Qual?